Chega um pouco na rua e a verdade é que a dublagem é uma arte. Não consigo chamar de exceção. Boa noite. Bom, boa noite. Nós temos um trabalho de apresentação que, por conta todos aqueles atropelos da ferramenta, dos equipamentos, não deu certo na semana passada. Mas esse trabalho não acontecerá hoje, porque a nossa agenda é para amanhã, para sexta-feira. O professor Carlito me pediu para substituí-lo, mas não é na aula de sexta. É da outra semana, que sexta-feira, ele não estará aqui também. Então, teremos a aula hoje e teremos sexta também, tá? Então, na sexta-feira será a apresentação das equipes que ficaram para apresentar. Vai ser mantida a data que nós já havíamos combinado, porque eu não tive tempo de recombinar com vocês e não acho justo que agora eu apareça e digo agora, né? Não é assim. Então, a equipe vai estar mantida, a gente vai continuar nosso conteúdo normal e na sexta-feira nós faremos as apresentações dos grupos que faltam ainda. Tá certo? Vocês se programem para sexta como estava acordado. Né? Então, hoje nós vamos trabalhar artigos, né? Artigo e paper. E o trabalho ele vai consistir da seguinte maneira. Eu levantei um número X de monografias no campo do direito e eu vou trabalhar com vocês a parte toda de artigo, como ele deve ser feito, passo a passo. E nós vamos por equipe, e vocês vão se dividir conforme vocês quiserem. Vou distribuir uma monografia para cada equipe. As monografias elas têm em média 40 a 50 páginas. Vocês vão pegar essas monografias e vão transformar em um artigo. Tá? Então, vocês terão a pesquisa em si, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a pesquisa, vão selecionar, segundo as normas que a gente vai trabalhar, construir um artigo. Vocês construindo um artigo a partir de uma pesquisa de outros, depois vocês vão aprender como fazer com a de vocês. Porque a ideia é essa, é que vocês consigam construir um artigo sozinhos, tá? Então, hoje, vocês vão fazer, digamos, de forma fictícia. Estão produzindo? Estão. Mas é um trabalho que já está feito. Mas no futuro, vocês vão precisar que outros professores, com certeza, das outras disciplinas do direito especificamente, vão pedir que vocês façam um artigo. E o trabalho final de vocês também, eu imagino que a ESAMAS cobra artigo. Né? Então, o que acontece? Vocês precisarão saber fazer o trabalho acadêmico de vocês. Por isso, nós vamos começar, já desde agora, a fazer uma simulação, digamos assim, um exercício para que a gente vá aperfeiçoando isso, tá? Eu não sei como será a prova deste bimestre. Eu penso que vai continuar na plataforma, né? Vai continuar na plataforma. Então, esses trabalhos que a gente está fazendo, eles vão somar com a prova, porque vocês sabem, a plataforma dá a nota, né? Tem muito 10 ali que eu sei que não é 10, tá? Esses cabelos brancos, eles não são tintura, tá? Então, eu sei que tem muito 10 ali que é 10 do colega, que é 10 do amigo, que é 10. Tem 10 que é 10, mas a maioria é 10 do colega, tá? Solidário. Isso é a cabeça de cada um, né? Mas eu quero dizer que isso não é vantagem. Porque na hora do aperreio, esse 10 não salva. Então é preciso que a gente saiba escrever. Metodologia, vocês vão sempre precisar dela. Vocês vão precisar agora, vocês vão precisar no trabalho de conclusão de curso e vão precisar depois. Quem quiser fazer uma especialização vai precisar. Quem quiser fazer mestrado vai precisar. Quem quiser publicar de alguma forma pela necessidade, vai precisar de metodologia. E vocês têm um campo que eu acho difícil advogados estarem por aí construindo texto. Tá? Nem que ele goste de dinheiro. Tá? Não é um campo em que as pessoas produzem texto para vender. Texto do direito, ele é um texto específico, que tem muitas dificuldades. Tem a questão de como ler um artigo, como justificar isso, como comparar. Isso, por exemplo,
Eu sei escrever texto, mas não sou de direito. Né? Eu teria dificuldade para escrever um texto, digamos, para um aluno do direito. Um ou outro assunto, ok, mas... E os advogados, eles são, como vocês estão vendo, você vai se aperfeiçoar numa área, mas não é exatamente produzir texto. Então, quando você precisar, mesmo com dinheiro, fica difícil a gente encontrar quem produza texto para a gente. Quando a gente sabe, é diferente. Quando a gente sabe, é diferente. Então, metodologia, ela é importante aprender, montar o seu trabalho. Porque às vezes você tem ele todo na cabeça, mas quando chega na hora de arrumar, dá um negócio que trava. Tá? Então, eu gostaria que a prova não fosse do jeito que é na plataforma. Eu preferia dar nota nos trabalhos que vocês produzem, mas não sou eu que decido. Tá? Então, eu imagino que este semestre ainda vai ser na plataforma. Se as pessoas precisarem de nota, nós temos trabalhos na retaguarda para a gente poder somar, como eu fiz agora. Houve aluno que fez sua prova sozinho, que estudou, ou que não estudou, mas o que importa, ele não conseguiu tirar mais de 5, mas ele não ficou com 5. Né? Nós anulamos uma questão e eu dei mais um ponto por conta do trabalho que já tinha sido iniciado e o aluno ficou com 7. Se ele não tem trabalhos, fica difícil ajudá-lo. Né? E é mais difícil, por exemplo, porque você já tem dificuldade para vir para cá todas as noites estudar. Imagina para refazer disciplina. Tem gente que trabalha aqui por turno, né? Não é fácil. Então, a ideia é que a gente consiga ir se ajudando para que não precise, né? Para que na hora que precisar, ter pontuação de retaguarda. Tá certo? Então, esse trabalho do artigo, eu não estou, nem o trabalho da apresentação, nem esse do artigo, eu não estipulei vale X ou Y. Eu quero acordar com vocês na véspera da prova para a gente ver como nós vamos pontuar esses trabalhos. De forma que ajude a vocês. Tá? Então, eu penso que ainda será na plataforma. A prova da plataforma vale 10. Tá? Mas às vezes a gente não consegue tirar 10. A gente pega a nota, não é assim, nós não lançamos a nota copiando daquele resultado e lançando. A gente pode somar com o trabalho para colocar para lá. Por isso tem como ajudá-los. Entendeu? Então, os trabalhos são importantes por esse aspecto. Tá? Bom, eu vou começar falando do que seria... Acho que os meninos estão chamando aqui. Não, tem ninguém aqui. O artigo científico ou paper. Por quê? Qual a diferença básica entre um paper e um artigo científico? O tamanho. Tá? Um paper, ele vai ter as mesmas coisas que você vai tratar num artigo científico, você vai ter num paper. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Ficou melhor assim? As mesmas coisas que você terá no artigo, você terá no paper. Só que o paper, por exemplo, você vai fazer um artigo no campo do direito, ele não tem como ele ter menos de 20 páginas. Porque só as citações de leis, elas são enormes. Né? Você cita o artigo, o inciso, o parágrafo, a linha, sei lá, discute, isso vai ficar imenso. Tá? Mas o paper, ele tem até 12 páginas. Então, digamos assim, você tem uma essa inicial de apresentação, onde você está o seu resumo, o abstract, e a última de referência, então você vai ter de texto mesmo 10 páginas. Mas ele é a mesma coisa, você vai ter problema de pesquisa, você vai ter tema, objetivo, tudo que você tem no artigo, você tem no paper. Tá? O artigo é a apresentação sintética em forma de relatório escrito dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. Então, o artigo, gente, ele é o resultado de um trabalho. Para você escrever o artigo, você tem que ter um trabalho.
A gente não escreve um artigo do nada. É diferente, por exemplo, da gente pegar um tema e dizer, faça uma dissertação sobre a segurança pública. Você vai fazer um texto de 30 linhas do que você sabe, porque o correto é você dar uma imagem, você dar mais um outro texto ilustrativo, um recorte, uma notícia, alguma coisa, para o aluno poder mexer com os neurônios, né? Fervilhar ali para você poder ter de onde escrever, não escrever do nada, porque às vezes você não está com cabeça para escrever mesmo. Então é preciso que você tenha de onde escrever, mas você consegue fazer. O artigo, ele é o resultado de um trabalho, seja bibliográfico, seja de campo, ele é o resultado de um trabalho, tá? Então, quando você escreve um artigo, pressupõe que você já tem uma pesquisa pronta, que você já tem um trabalho pronto, que você já fez algo para que aquele artigo ele é o resultado dessa investigação, tá? Ele é a parte prática. Digamos que você fez um plano, você fez uma planta de uma casa, e você executa, constrói a casa. Então, vamos supor que a planta seja a pesquisa e a casa montada seja o artigo. Ela é o resultado daquilo, na prática. Entendeu? Então, o artigo ele não se escreve do nada. Você tem que ter algo já consolidado, você tem que ter objetivo, tema, problema de pesquisa, tudo interrogado, escrito para você poder transformar num artigo. O artigo, ele é um TCC. Tem gente que diz TCC não é monografia? Não. TCC é artigo, é monografia, é tese, é dissertação. É trabalho de conclusão de curso. TCC é abreviatura para trabalho de conclusão de curso, que pode ser qualquer um desses tipos de texto acadêmico. Então, o artigo, ele pode ser um TCC, né? Eu acredito que aqui na Examais, o que é cobrado de um aluno para final de curso, como trabalho final, seja, como TCC, seja um artigo. Eu imagino, né? Porque lá em Belém, muitas pessoas que me procuraram com relação à metodologia que estudavam na Examas, era artigo, tá? Então, não sei se aqui segue a mesma linha, tá certo? Mas vocês precisarão, de qualquer forma, mesmo que não seja o trabalho de conclusão de curso no direito, seja artigo, vocês precisarão dele para fazer em outros trabalhos que com certeza irão ser cobrados por professores. Então, o artigo é a apresentação sintética em forma de relatório escrito dos resultados de investigações ou estudos já realizados a respeito de uma questão. O objetivo fundamental de um artigo... Gente, vocês estão escutando direito? Eu estou falando com a máscara porque é regra, né? Mas se vocês não tiverem com dificuldade, me avisem. Tá bom o áudio, sim. O fundamental de um artigo é o de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado e as teorias que serviram de base para orientar a pesquisa, a metodologia empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou na análise de uma questão. Então, olha só, o artigo, gente, ele serve para tudo isso que está aqui. Mas ele serve também para levantar o nome de quem escreve. Tá? Quando você escreve um artigo e ele é publicado em determinado lugar, o seu nome como pesquisador, ele toma um outro caminho. Tá? Então, os eventos que são feitos aqui você pode observar que quando você faz um concurso, eu não falo um concurso de modo geral para ensino médio, mas um concurso de nível superior, digamos assim, muitos tem lá pontuação, publicações, não tem? Publicações, o que isso quer dizer? Eles querem saber se você tem algum artigo publicado, em alguma revista, em algum evento. E tem diferença, tem o tipo de qualis das revistas. Revista de qualis A, qualis B1, qualis B2, qualis... Por exemplo, no doutorado a gente não pode escrever uma revista de qualis B3, que é mesmo que nada. Tem que ser aquelas mesmo. E aí isso quer dizer que o que você escreve, montou o artigo, manda para lá. Eles vão ler. Ah, não, isso aqui já tem muito disso, não tem muito interesse, eles não aceitam o seu artigo para publicação.
Entenderam? Então, não pode ser qualquer coisa. O artigo serve principalmente para potencializar o nome do pesquisador. Quando você é de determinada área e tem publicações sobre isso, você como eu posso dizer, você se sobressai perto de outros colegas da área que não têm a publicação. Tá? É como, digamos assim, você está no direito, mas você não passou, você se formou em bacharel, você não passou na prova da ordem. Né? E outro já passou na prova da ordem. Ele está melhor do que você. Os dois têm informação, mas ele já passou na prova da ordem. Você terá que passar por aquilo para você poder competir com ele, senão ele está na sua frente. Né? Então é a mesma coisa. Uma publicação, ela eleva o nome do pesquisador. Tá? Por isso ela é importante. Deixa eu passar aqui. O que deve ter num artigo? Começa pelo título, né? O título deve compreender os conceitos-chave que o tema encerra. Quando você vai dar título para um artigo, você não pode colocar nesse título, sei lá, enigmas. Né? Eu vou dar um nome, um pseudônimo para o meu artigo. Né? Sei lá, como eu posso dizer? O resultado da vitória. Não é isso. Você tem que ser, o título do seu artigo ele tem que resumir o que você está falando, de alguma forma, tá? Porque quando se procura na internet, vocês podem observar isso. Quando você coloca, digamos, aí eu quero saber sobre sequestro, como dentro do direito, como é que é visto isso dentro do direito? Que tipo de crime, se é hediondo, se não é? Você vai escrever crimes de sequestro. Ele vai buscar tudo que tiver sobre isso. Vai buscar artigos que tratem sobre isso. Você colocar artigos sobre crime de sequestro, ele vai buscar. Ou crimes hediondos, ele vai buscar. Por quê? Porque essa palavra, esse título aí, consideramos de palavra-chave, ele vai buscar todos que têm a ver com aquele título. Né? E fica mais difícil para os sites de pesquisa e buscar o conteúdo inteiro. Então, ele vai primeiro nos títulos. Tá? Então, por isso o título precisa ser algo que sintetize o que é a sua pesquisa, o que você pesquisou, o que você quer estar descrevendo, está analisando naquele texto. Tá? Então, não pode ser um enigma. Tem que estar vinculado ao trabalho que você fez. O autor. Como é que vem essa estrutura no texto? Deixa eu pegar um artigo aqui, ver se tem algum aqui. Não sei se isso aqui é um artigo, eu não tenho certeza se é. Não. Aqui, esse aqui é um trabalho daqueles que vocês estão analisando. Mas tem em PDF. Professora, tem um quadro preto na tela. Olha só. Aqui está o título. Esse aqui é um paper. Ele tem 9 páginas. Tá? Ele não é da área de vocês, é do campo da pedagogia, letras. Aqui está o título. E aqui vem o autor. Vem aqui. Professora, tem um quadro preto na tela.
Vocês estão conseguindo visualizar? Hein? Não, não, Oi? não. Tá, Tem deixa um eu quadro socializar preto com no meio da vocês. tela. Ok, só um minuto. Já? Agora deu para ver? Agora sim, professor. Agora sim. Hein? Sim. Já? Tá. Ok. Então, olha só. O autor do artigo deve vir indicado do centro para a margem direita. Caso haja mais de um autor, os mesmos deverão vir em ordem alfabética, ou se houver titulações diferentes, devem seguir a ordem da maior para a menor titulação. Os dados da titulação de cada um serão indicados em nota de rodapé. Olha isso aqui na prática como funciona. Aqui está onde deve ficar o nome. Primeiro, o último nome. Raimundo da Silva Costa. Esse Costa ficaria bem aqui, todo maiúsculo, depois vírgula, depois só a inicial maiúscula, né? Raimundo da Silva, vem aqui. Então, vem primeiro Costa, depois o resto do nome aqui. Essa é a ordem. E aí, você vai inserir bem aqui referências. Olha, vem para cá. Aqui você vai dizer quem é essa pessoa, tá? Essa pessoa que está escrevendo o artigo, ele é discente, porque no caso eram mais de um, do curso de licenciatura em letras da UFPA. No caso de vocês vão colocar discente do curso de bacharel em direito da ESAMAS, tá? Primeiro, o último sobrenome, tudo em maiúscula, depois o restante, vírgula, depois o restante do nome, só com a inicial maiúscula, tá? Isso é regra, isso não tem outra alternativa, o procedimento é esse, tá? Nós estamos falando de um tipo de texto que ele tem normas. Naquele material que eu socializei com vocês, eu acredito que eu já socializei com vocês alguns livros de metodologia no e-mail, ou na plataforma, eu não lembro. Lá tem sobre essas normas do artigo, tá? Eu estou mostrando aqui na prática. Depois vem a estrutura. O artigo, ele possui a seguinte estrutura: o título que eu já falei para vocês, os autores, essa epígrafe, ela é facultativa, tá? Se usa mais epígrafe quando o trabalho, ele é um TCC. Quando nós temos um artigo em que ele serve de trabalho de conclusão de curso, tá? Fora isso, a epígrafe, ela não é algo usual, é opcional. Mas nós temos que ter um resumo, né? Um resumo e um abstract. O que isso quer dizer? Aqui, olha, nós temos o resumo bem aqui. Então, se tivesse uma epígrafe, ela viria bem aqui, antes de resumo, bem aqui, tá? Para cá, para esse lado daqui. Aí nós temos o resumo, tá? Aqui no resumo, eu tenho pegado alguns artigos em que a pessoa diz, nós fizemos um trabalho, fruto não sei de quê, e fala um monte de coisa, vai embora. O resumo não serve para isso. No resumo você tem que dizer qual é o seu estudo, tá? Rapidamente, de forma sucinta, qual o seu problema de pesquisa, quais os seus objetivos, qual a metodologia que você utilizou, a que conclusão você chegou e que autor que você usou para referenciar. Isso em linhas rápidas, não é para escrever um texto, tá? É um resumo. Então, aqui, o presente estudo objetivo a discutir, ó, já está o objetivo aqui. O objetivo é discutir o projeto de aprendizagem de leitura escrita em crianças de 6 anos, especificamente, entender as concepções teóricas sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita. Propor atividades lúdicas para
a aprendizagem da leitura e da escrita. Aqui ele já fala sobre os objetivos, tá? É um paper. Se fosse um artigo, esse resumo ele era maior. Como é um paper, ele tem que ser menor. O trabalho em referência se apresenta como revisão bibliográfica. O que isso quer dizer? Que isso não foi uma pesquisa de campo somente, especificamente, tá? Ele fez primeiro, ele fez um levantamento de vários autores para tratar disso. O trabalho em referência se apresenta como revisão bibliográfica e com a análise de atividades já realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Estelina Cardoso Vilhena, ancorada nos estudos teóricos de Barbado, 2008, pertinente ao estudo. Concluindo-se que os alunos trazem para a escola muito da sua convivência com a família e que a função do professor é principalmente de mediador. O que esses autores que escreveram isso aqui dizem? Aqui eles têm o objetivo do artigo, aqui eles dizem que esse trabalho ele iniciou com uma revisão bibliográfica e que ele expandiu com a análise de atividades feitas por alunos lá dessa escola. Né? Esses professores foram lá, fizeram um trabalho, pegaram esse trabalho produzido pelos alunos e fizeram a análise. Né? Observem que eu falei para vocês, o artigo é resultado de um trabalho, tá? Então, eles estão descrevendo aqui, construindo um texto sobre o trabalho que eles já fizeram. Aqui ele diz quais os autores que ele utilizou, que foi principalmente esse aqui como referência, e diz a conclusão que ele chegou, que os alunos trazem para a escola muito de sua convivência com a família e que a função do professor é principalmente de mediar esse conhecimento da família com o conhecimento apresentado na escola. Tá? O que são as palavras-chave? Não é palavras-chave, tá? É chave, no singular. O plural fica só aqui. Tá? O que ele diz aqui? Quais são as palavras-chave? Que pode ser até 6. Depende muito da norma em que a sua revista, o órgão para o qual você está escrevendo, regula e diz para vocês. Digamos, tem um evento de direito que a ESAMAR está fazendo. E eles pedem para vocês apresentarem um artigo, para vocês escreverem um artigo e apresentarem lá. Lá eles vão dizer as normas que eles querem. Eles vão dizer, olha, o trabalho de vocês, o artigo tem que ter o paper tem que ter 6 páginas, 8 páginas, 10 páginas, tudo mais. Ele tem o espaço X e Y, e ele vai ter de 3 a 5 palavras-chave, ou então 4 palavras-chave. Então, vocês seguem as normas segundo é pedido naquele como posso dizer, naquele sistema planejado pela revista, onde você vai publicar, tá? Então, o correto é de 3 a 6. Nesse caso, tem aqui alfabetização, letramento, séries iniciais. Lembra? Estamos falando de uma escola de ensino infantil. Então, séries iniciais. Letramento, ele está falando de leitura e escrita, então ele enquadrou, os autores enquadraram aqui alfabetização e letramento. Então, essas palavras aqui, elas têm que sintetizar o assunto do qual você está escrevendo. Tá? Se você está escrevendo sobre direito penal, você não pode falar aqui direito civil, né, direito tributário. Você tem que fechar naquilo que você está discutindo. Tá? O conteúdo do artigo, ele vai ter como qualquer texto dissertativo, porque você vai, na verdade, dissertar. Apesar de ser o resultado de um trabalho já feito, você vai ter que discutir muito, argumentar. Então, ele não será um texto meramente narrativo nem descritivo. Com isso, ele seguirá esse planejamento aqui de introdução, desenvolvimento textual e conclusão. Como eu falei para vocês, a epígrafe ela é um texto na introdução. O que nós temos no corpo do artigo? O objetivo da introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto,
os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. O que isso quer dizer? Quando você começa a introdução do seu artigo, que acontece o seguinte: qualquer professor que peça para vocês escreverem um artigo, ele vai dizer, ou qualquer trabalho de conclusão de curso, ele vai dizer que a introdução é a última parte que você faz, tá? Eu, como professora de metodologia, digo que isso é furado. É a primeira parte que você faz. Você não vai escrever nada se você não souber o que você vai escrever. Você tem que ter um guia. Você vai primeiro concluir para depois introduzir. Isso não existe. Na prática, isso não dá certo. Teoricamente, podem dizer para vocês assim, você escreve, depois você vai introduzir, porque você vai situar fazer um roteiro do que você leu. O roteiro, ele é primordial que você faça um roteiro antes de começar a escrever. Você tem que ter um título, você tem que ter um problema de pesquisa, você tem que ter um objetivo, você tem que ter que metodologia você vai fazer, que tipo de trabalho você vai construir, se é bibliográfico, se é de campo. Se você não souber disso, como você vai escrever? Entendeu? Então é primordial. E isso tudo vai estar onde? Vai estar na introdução. Quando você começa o seu texto, olha aqui. Sabe-se que o papel do professor de séries iniciais deve se constituir de fundamental importância para a mudança nos rumos para os quais caminha a educação. Quem está falando? Ele está fazendo um apanhado geral, né, do trabalho do professor, porque ele está tratando de alfabetização, de letramento e de séries iniciais. Tá? Ele vai falar da formação desse profissional, vai seguir, olha, situando aqui, na busca de uma formação sólida e verdadeiramente comprometida com a educação de todos e para todos, na escola, no sentido de buscar sempre o sucesso das crianças, o presente estudo apresenta com o objetivo geral, discutir, tá vendo? Ele apresentou e já põe o objetivo bem aqui, que ele vai ter no trabalho. Então, como ele vai construir essa introdução depois? Ele tem que fazer antes. Né? Ele tem um objetivo de trabalho, ele vai ter que situar aí no plano. E aqui, tudo na introdução, que isso vai no artigo. Tá? Tá aqui, olha, o objetivo do estudo. Que é o objetivo geral dele? Discutir o processo de aprendizagem de leitura e escrita em crianças de 6 anos. E com objetivos específicos, entender as concepções teóricas sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita e propor atividades lúdicas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, ele está dizendo que ele vai discutir dentro do texto, tá? Por que as pessoas, os professores, costumam dizer que você faz por último? Porque se você tiver um texto construído e não tiver introdução, você pode pegar as partes que já estão escritas e montar isso, tá? Você pode fazer sem problema. Mas, para quem está começando a produzir um texto acadêmico, ele precisa saber de onde partir. E a introdução ajuda, tá? A temática se mostra relevante para os estudos acadêmicos da atualidade e na tarefa de entender referida a singularidades, objetivos traçados pelo presente estudo, buscam, em referencial teórico pertinente, contribuir com o debate na atualidade sobre a questão de alfabetização e letramento. Dessa forma, a metodologia de organização do presente estudo está construída em... É por isso aqui que eles costumam dizer que você faz por último, olha. Porque aqui você tem que dizer quais os capítulos, e no caso do artigo são seções, né? Na monografia a gente chama capítulo, no artigo a gente chama seção. Então, quais seções o seu artigo terá? Porque você vai dividi-lo em partes. E não vai ser construído só de uma vez. Né? Então, quem diz para você fazer por último é por causa disso aqui, porque ele diz, depois que você construir os capítulos, você vai só tirando os títulos para botar aqui. Mas o trabalho não é só isso. Então, é bom se começar pela introdução, mesmo que você possa inicialmente deixar isso aqui em aberto para botar depois, mas é fundamental que você tenha um plano, um roteiro para escrever, né? Vocês vão ver que fica mais fácil quando a gente tem o texto montado, só para transformar em artigo, que é o que vocês vão fazer. Mas imagina quando você não tem nada disso, quando você precisa. Você está com a sua pesquisa aqui,
Você foi, segundo alguém disse para você, como era para você ir num determinado lugar, entrevistar e tudo, e você vem com todo aquele material e agora transforma isso num texto, num artigo científico, né? Você tem que saber por onde você vai começar. Quais parâmetros você vai utilizar, tá? Oi. Sim. Na marra, né? Mas você não tinha a sua pesquisa montada ainda. Porque mudou o seu trabalho, né? Pois é, mas o artigo, ele é o resultado de uma pesquisa. Então, quando você vai para construir o texto do artigo, você já fez todo esse processo, né? É diferente, por exemplo, de um texto, como eu posso te falar, de uma monografia. Ah, pois é, diferente de monografia. Porque a monografia você vai construindo os capítulos conforme você vai fazendo o trabalho, né? O artigo ele é o resultado desse trabalho. Então, digamos assim, vocês fizeram, um professor pede, diz para vocês utilizarem 3 autores, vamos pensar num trabalho bibliográfico, 3 autores para identificar uma situação de determinado, algo do campo do direito, um princípio fundamental, digamos assim. Vocês vão fazer o que primeiro? Primeiro vocês vão ler esse texto todinho, vocês vão marcar o que ele quer que diga, vocês vão discutir para ver no que este aqui diz, o que este diz, do que eles falam diferente, onde eles se afinam, como isso se aplica na prática, dependendo da linha que o professor disse para vocês seguirem. Você vai fazer todo esse rascunho, mas na hora de transformar isso num artigo, você tem que fazer, esse trabalho tem que já estar pronto. Porque senão você começa a escrever e no meio você vai ter que mudar. Entendeu? O artigo ele é o resultado de uma pesquisa, de uma investigação já feita. Algumas pessoas costumam ter problema com o artigo porque ele quer escrever do nada e ir fazendo aos poucos sem ter a pesquisa. Não dá certo. Não dá porque ele é o resultado de um trabalho. A monografia dá para fazer assim, porque você escreve os capítulos. Ainda tem mais uma. Alguns orientadores, por conta de que ele sabe que o aluno tem dificuldade de produzir e tudo mais, e com medo do plágio, ele diz assim, olha, vamos formatar seus capítulos, você vai escreve esse aqui sobre isso, traz para mim. Você leva o capítulo, ele lê, aí ele muda o próximo capítulo. Esse aqui você já vai discutir tal coisa. Quer dizer, ele vai construindo aos poucos, entendeu? Mas o artigo, ele é um resultado de um trabalho já feito. Você não tem como escrever um artigo e depois ir mudando depois. Vai atropelar as coisas. Entendeu? É o resultado de uma investigação já feita. Eu vou trazer para vocês as monografias, vou mandar por e-mail, porque eu não tenho como trazer, porque elas são grandes. Por e-mail, para que vocês vejam uma monografia já feita e vocês vão transformar essa monografia num artigo. Lá vocês vão ver que as partes metodológicas de pesquisa, elas já estão todas prontas. Você vai pegar e transformar numa outra, assim dá para fazer um artigo. Mas do zero, assim, construindo só, você vai ter que mudar mesmo. Fica difícil. Porque ele é o resultado de um trabalho, ele é o resultado de uma pesquisa. Você não escreve do nada um artigo, né? Ele tem partes específicas. Então aqui, olha, o que aconteceu neste caso? Olha as seções. Tá? Aqui nesse capítulo, faz isso que você, nesta parte da introdução, faz isso que você está dizendo. Ele vai dizer quais os títulos de seções, tá? Que o artigo vai ter.
Se isso aqui fosse um artigo que tivesse 20 páginas, por exemplo, aqui ele ia explicar o que um pouquinho de cada parte dessa. Tá? Por exemplo, ia dizer, olha, na seção 1, conhecimentos familiares, nós tivemos este trabalho, seguimos por este e este caminho. Você fazia uma síntese disso para colocar. Como nós estamos fazendo um paper, que é um artigo de tamanho menor, ele só põe os títulos das seções. Tá? Pois bem, o objetivo da introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. Tá? Então, quando ele põe, como este é um paper, ele é um pouco menor. Mas tem um artigo, aqui ele ia colocar, além de ele colocar os objetivos, ele ia justificar a escolha da pesquisa, a escolha da temática, aqui dentro, nessa parte ainda da introdução. Tá? Em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se ainda destacar a metodologia utilizada no trabalho. Em suma, apresenta e delimita a dúvida investigada, que é o problema de estudo, que é o quê, os objetivos, para que serviu o estudo, e a metodologia utilizada no estudo, como isso foi feito. Vamos olhar o modelo aqui do paper das meninas. Olha, no primeiro, o que elas utilizam? Na primeira seção, conhecimentos familiares, atividades lúdicas e a relação com alfabetização e letramento. Eles estão falando de ensino infantil. Na segunda, análise de práticas de letramento em sala de aula. Aqui, nessa primeira, eles trabalham a parte teórico-metodológica, não só teórica, isso. E aqui, elas vão para a parte da pesquisa de campo, que elas não fizeram tão grande, né? Foi apenas, digamos, a aplicação, uma oficina na escola. E aqui nessa primeira sessão, eles vão contextualizar o assunto tratado dentro de um referencial teórico que eles utilizaram. Olha, começa falando o que é o lúdico, depois eles usam um autor aqui para discutir, que trata dessa questão. Mais um autor aqui, é o mesmo, né? 3 vezes o mesmo autor. Depois cita outro autor para dizer e anunciar que vai passar para a parte prática. Então, essa sessão todinha aqui, ela foi teórica. Imaginem isso num texto de direito, o tamanho que leva, né? Porque vocês têm que citar lei. Eu estava olhando naquele Google acadêmico que vocês podem consultar, que tem muito texto, muito artigo de direito lá. E vocês podem ver que as referências que eles utilizam, elas são extensas, né? No caso do direito, elas são extensas. Porque você cita um artigo da lei e discute, e às vezes esse artigo tem artigo, parágrafo, a linha, não sei o quê, vai embora. Então fica muito extenso, que não é o caso aqui. Como é um paper, eles estão utilizando apenas 2 autores aqui. E depois ela vai para a prática. Vai falar da pesquisa que ela realmente fez. Então, nessa parte, vai justificar, apresentar e delimitar a dúvida investigada, o problema, os objetivos, o estudo, a metodologia utilizada. E depois, no desenvolvimento, que já é dessa parte que nós estávamos vendo aqui, né? Desde o capítulo teórico, dessa sessão teórica, já faz parte do desenvolvimento, até esta propriamente que vai falar da pesquisa. Nesta parte do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema,
Vocês viram que no caso do paper, as meninas utilizaram 2 autores, Vygotsky e o Barbato, né? Que foram utilizados para entender e esclarecer o problema, apresentando-as e relacionando-as com a dúvida investigada, que no caso deles tem a ver com leitura, né? Letramento, alfabetização. Neste aspecto, ao constar uma revisão de literatura, que eu já falei para vocês que revisão de literatura não tem nada a ver com literatura Machado de Assis, esse negócio não é isso, tá? É literatura da área, tá? Textos escritos sobre a área que você está falando. Por isso, eles consideram literatura especializada. Então, autores que tratem do campo do direito ao qual vocês estão discutindo, isso é literatura especializada. Neste aspecto, ao constar uma revisão de literatura, o objetivo é de desenvolver a respeito das contribuições teóricas sobre o assunto abordado. Então, quando você utiliza determinados autores, eles têm que contribuir com aquilo que você está discutindo, tá? Não pode ser qualquer coisa, qualquer autor. O corpo do artigo pode ser dividido em itens necessários que possam desenvolver a pesquisa. Vocês observam que aqui nesse caso, elas utilizaram duas seções, olha. A primeira, que trata da parte teórica, a segunda, que parte da parte prática, que é essa aqui, análise e práticas do letramento. É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas na pesquisa, onde o autor demonstra, assim, ter conhecimento da literatura básica do assunto, onde é necessário analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação final do trabalho. Então, quando você vai constituir um artigo, é importante, antes de qualquer coisa, que você faça uma pesquisa anterior para ver se alguém já escreveu sobre isso. E o que essas outras pessoas já escreveram. Não é para você colar, mas para ele te dar suficiente para dizer, sobre esse assunto, fulano de tal já escreveu, né? E ele disse assim, que não é o nosso enfoque, ou que eu aproveitei a ideia, ou que eu me embaso nessa ideia. Então, é fundamental que a gente, às vezes você diz assim, eu não vou para a internet, porque senão eu não vou escrever nada meu, vou copiar tudo dos outros. Não é isso. Nós temos um recurso que é a internet, e ela auxilia muito. Se vocês forem, eu estou dizendo para vocês, se vocês forem para o Google Acadêmico, vocês vão encontrar muitos artigos de direito, né, que podem auxiliá-los na discussão que vocês estiverem fazendo. Até mesmo para você não escrever sobre uma coisa que já tem muita coisa escrita, né? Você possa redimensionar o seu trabalho. É preciso demonstrar teoricamente o objeto de estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. Quando o artigo inclui a pesquisa descritiva, apresentam-se os resultados desenvolvidos na coleta dos dados através das entrevistas, observações, questionários, entre outras técnicas. Então, no caso, por exemplo, aqui, elas fizeram um outro tipo de trabalho. Olha, como elas fizeram esse trabalho? Elas utilizaram crianças de 6 anos, da qual elas aplicaram uma atividade, que são alunos dessa escola, em 2018, em 3 produções. A primeira consistia na tarefa de escolher uma ave preferida da criança, organizar o texto e depois ilustrar. Uma tarefa que apresentava certo grau de dificuldade para uma criança de 6 anos, para ver a leitura escrita. Nesta tarefa, a aluna escolheu o patinho feio, e aí ela vai falando o que a criança fez. Como ela fez? Olha, como ela escreveu. Medo, o filho dela com medo, podia comer, cozido, veral, pré-sal, né? Pressão. Quer dizer, elas aplicaram uma oficina, pegaram isso e vieram analisar. Vocês não vão fazer trabalho no campo do letramento e alfabetização, mas vocês podem entrevistar, por exemplo, alguém no presídio, alguém num CAPES, alguém, sei lá, e pegar as respostas dessas questões, vir confrontar com o referencial teórico da área, para poder
analisar e encontrar respostas para a pergunta de pesquisa que vocês fizeram. Então, eu trouxe um modelo, não foi do direito, né? Os outros que eu vou mandar para vocês, que já estão aqui, posso mandar agora, são do direito. Mas aqui, por ser um paper bem sintético, para vocês verem como é possível. Tá? E antes da gente ver a conclusão, eu vou mostrar para vocês, que parece que está aqui, olha, o trabalho que ela fez com as crianças. Boa para pintar quadro essa criança, olha. Olha. É análise dessas produções que eles construíram o artigo. 3 atividades, olha. Contado que pegaram 3 atividades e transformaram um paper de 9 páginas, as pessoas vão dizer que isso é mentira. Mas por que que é possível? Porque elas tinham um plano de trabalho, né? Foi construída uma ideia em cima disso. Construíram um problema, levantaram os objetivos e pegaram essas três atividades, aplicaram para as crianças e pegaram esse resultado para poder fazer análise. Então, o artigo, ele é isso, eu volto a dizer, ele é o resultado de uma atividade que você já fez. Que pode ser tanto bibliográfica quanto de campo. Aqui eles descrevem toda a tarefa, como foi feita, de que forma, como confrontou, vão discutir com parte do referencial que ele já anunciou lá na frente, e depois ele vai dizer da conclusão que chegaram com esse trabalho e colocar as referências. Cabe ainda lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos de estudo. Então, quando você vai concluir esse trabalho, você vai voltar lá nos objetivos que você tratou inicialmente, tá? Que você apresentou, e ver se você conseguiu responder isso. Tá? Você fez um plano de trabalho, é preciso que você cumpra ele. Tá? Onde não se permite que nesta sessão sejam incluídos dados novos que já não tenham sido apresentados anteriormente. Então, digamos, você lá no seu texto todinho, você apresenta tudo que você construiu. Quando chega lá na conclusão, você diz, esse trabalho, ele avança no sentido de que eu também descobri que essas pessoas que faziam isso, elas também... Você não pode incluir isso de repente na conclusão se você não tem isso no desenvolvimento do texto. Entendeu? Então, é preciso que você respeite alguns limites da sua pesquisa. As referências, como qualquer outro documento, elas são o que você utilizou no trabalho, no texto. A linguagem do artigo, ela precisa ser objetiva, mesmo quando se trata de um texto de direito, né? Ela não pode ter qualquer atividade, qualquer linguagem, né? Ela tem que ter um estilo científico. Dependendo da área, como no caso de vocês, do direito, você precisa utilizar uma linguagem técnica. As normas são as mesmas de outros textos acadêmicos. Você vai utilizar o papel, as normas da ABNT normalmente. No caso da fonte 12 para o texto, pode ser utilizado, dependendo para onde você está escrevendo, você pode utilizar Times ou pode utilizar Arial. Né? Depende das regras estabelecidas quando lhe dizem para escrever o texto. A fonte 10 para citação é isso aqui. Olha, aqui você usa a fonte 12. Bem aqui, 12. Mas quando chegar aqui na citação recuada, você vai para 10. Tá? Você está usando bem aqui. Cadê? Não está aparecendo régua. Exibição de régua, ok. Ele está bem aqui o parágrafo, olha. 1,5. Mas quando chega na citação, ele vai para 4. Tá? Porque esse é o padrão. 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 Porque esse
A nota de rodapé também segue o mesmo padrão de fonte dash, né? Não se deve usar para efeito de alinhamento barras ou outros sinais da margem, por exemplo. Quando você vai fazer um título aí, eu acho que eu vou botar um asterisco, eu acho que eu vou botar alguma coisa. Não cabe isso aí, tá? Você tem que seguir as normas padrão. Essas são as normas. Superior 3, que é isso aqui. Aqui 3 e aqui 2. Esse aqui é porque segue a norma que eles pediram lá, mas o padrão é 3 aqui, 2 aqui, 3 lá embaixo também. A paginação deve ser colocada do canto direito a 2 centímetros da borda. Então, essa aqui não tem página, você insere bem aqui, inserir, número de página, ele virá bem para cá. Início, olha, você fecha e já está aí. Ele vai seguir sequencialmente todas as páginas, até terminar. Que mais? O espaçamento entre linhas é 1,5, que é isso bem aqui. Aqui, ele segue simples na citação, mas aqui é 1,5, que você vai ver bem aqui. 1,5, tá? Quando vem para a citação, ele passa para simples. Olha, simples. As referências ao final do trabalho devem ser separadas por espaço duplo, mas quando tem nota explicativa é diferente. Aí, olha só, aqui, final do trabalho. Tem só um aqui, mas se tivesse mais de um, ele seria separado por espaço duplo. Quer dizer, digamos, você coloca bem aqui, Paulo Freire. Aí o espaço que você dá, ele está em espaço simples aqui. Simples. Mas aí de um para outro autor, você vai ter que dar um espaço que corresponde a duplo, porque ele não pode ficar junto. Isso é padrão. A divisão do texto. Na numeração das seções deve ser utilizados algarismos arábicos. O indicativo de uma seção é constituído pelo indicativo da seção primária que pertence, seguido do número que lhe foi atribuído. Então, se você tem uma seção aqui, bem aqui pelo meio, você vai colocar alguma coisa que ainda é dessa seção. Aí você vai seguir 1.1 e colocar outro título. Tá? É isso que ele está dizendo nessa formatação aqui. Os títulos das seções primárias recomenda-se que sejam grafados em caixa alta com fonte 12 em negrito, precedido do indicativo numérico correspondente. Então, quando você tem o título, que esse paper aqui das meninas não seguem esse padrão, o primeiro ele tem que estar em caixa alta, ou seja, em maiúscula e negrito, tá? O segundo título, ele deve ser, que está dentro desse capítulo ainda, dessa seção, ele deve ser assim. Caixa alta, mas sem negrito. O próximo, ele não segue esse padrão, ele segue padrão Versalete. Nas seções secundárias, fonte sem negrito. E nas terciárias é um padrão Versalete. É um tipo que tem por aqui, que eu nem sei onde fica neste computador, em que a letra maiúscula ela é menor do que essa padrão. Tá? Você vai identificar só quando você incluir. Eu
não tô encontrando aqui. Universalete. Não é nem maiúsculo, é maiúscula, mas não é nem o tamanho sem negrito nem com negrito. É um tamanho específico para as seções terciárias. Os termos de outros idiomas devem constar em itálico sem aspas, como a priori e online. Para dar destaque a termos ou expressões, deve ser utilizado o itálico e evitar o uso de aspas. Isto aqui é a teoria do artigo, que vocês podem trabalhar. Algumas coisas que eu quero dizer para vocês com relação a como você escrever na prática. Tá? Você começa a escrever o seu texto. Cadê a introdução? O que exatamente você precisa ter? O seu trabalho precisa ter uma estrutura básica que se constitui de tema, tá? De problema de pesquisa, de questão a respeito desse tema, dos objetivos gerais, dos objetivos específicos e de uma metodologia específica, tá? Para construir esse trabalho, é preciso que você ponha tudo isso e justifique como você vai fazer esse trabalho, qual a importância dele para você. Tá certo? Então, você não escreve do nada. Você precisa dizer o que você vai fazer e justificar por qual motivo você está fazendo isso. Tá certo? Então, quando você consegue fazer isso, você caminha facilmente por um artigo, porque eles são construídos por meio de passos. Então, o primeiro passo de todos é você escolher um tema. Depois, você escolher um problema para esse tema de pesquisa. Tá? Então, se vocês, por exemplo, vocês vão receber, no caso da monografia que eu vou dar, isso já está lá, porque vocês vão apenas mudar a formatação, sintetizar ela e colocar num outro formato. Mas quando esse trabalho é nosso, você tem que pensar nisso. Você vai escrever sobre violência contra a criança, você precisa encontrar um tema, o tema é esse, você precisa encontrar um problema de pesquisa sobre isso. Que campo você vai trabalhar dentro da violência contra a criança? Não tem só um. Pode a turma todinha trabalhar a violência contra a criança, cada um tratando de um tema diferente, de um título diferente, de um problema de pesquisa diferente. Então, o tema é esse, mas você precisa encontrar um problema que você investigue dentro desse tema. Isso vem na introdução do seu artigo. Em seguida, você vai identificar por que a justificativa desse trabalho, por que você escolheu esse tema, para que você escolheu esse tema, como você pretende fazer isso, de que forma você vai executar esse trabalho. Tá? Esse roteiro, ele serve para você fazer a pesquisa e para você escrever o artigo. Tá certo? Então, é preciso que você, antes de qualquer coisa, pense nisso. Eu preciso ter um tema, mas eu preciso problematizar esse tema, saber o que eu quero saber sobre ele. Tá? Violência, direito, qualquer uma dessas coisas, existe um campo enorme na sociedade para investigação. Se vocês abrirem um site só de artigos sobre direito, vocês vão ver do que eu estou falando. A quantidade de coisas que se pesquisa dentro do direito. Dentro do direito civil, dentro do direito administrativo, dentro do direito tributário, dentro do direito criminal, né? Existe um leque enorme de pesquisa. E dentro de cada campo desses, qualquer tema que você escolha, você pode criar um número enorme de problemas de pesquisa. Então, é preciso que você estabeleça, se você vai escrever um artigo na área do direito, que você precisa escrever sobre determinado campo, você precisa problematizar isso, justificar por que você quer investigar isso. Então, antes de ir para o texto, você precisa primeiro fazer isso na sua cabeça. Você precisa traçar um roteiro de pesquisa, um roteiro para que você possa escrever. Então, não é difícil isso de fazer. Tá? Na verdade, depois que você pega a facilidade, é muito fácil. Tá? Mas é preciso que você faça isso. Então, depois que isso vai na introdução, que você põe o tema, que você contextualiza esse tema, ou seja, você diz por que você quer fazer isso tudinho, você cria um problema de pesquisa,
você vai traçar aqui objetivos. O que você vai escrever sobre cada uma coisa dessa? O que você quer descobrir? Tá? O meu problema de pesquisa, eu quero investigar como acontece em Abaetetuba. Olha o tamanho de uma pesquisa dessa. Como acontece em Abaetetuba a violência contra adolescentes, contra mulheres, né? Olha só o tamanho disso. Você precisa delimitar. É muito grande, é impossível você fazer isso tudo. Olha o tamanho de Abaetetuba, a quantidade de mulheres que tem, a quantidade de denúncias sobre violência. Então você precisa delimitar. Eu quero investigar sobre violência contra a mulher e eu quero investigar violência contra a mulher negra, tá? Contra a mulher da de classe social mais baixa, contra a mulher em situação de vulnerabilidade, quer dizer, que está mulher com deficiência, a violência contra a mulher com deficiência, contra a criança com deficiência, não sei. Do tema que você quer investigar, ainda assim você tem que criar um problema, algo que você queira saber daquele tema que não está tão claro. Tá? Vocês lembram que na apresentação das meninas do trabalho passado, elas falaram sobre a privatização dos presídios, não foi isso? E houve uma comparação delas dizerem assim no final do trabalho: nós poderíamos fazer esse trabalho aqui em Abaetetuba. Certamente os resultados seriam diferentes, né? Por várias questões. Pela questão estrutural, porque não é um presídio, um centro de particular, é público, né? Mantido pelo Estado. Olhem só, rapidamente, elas disseram que é possível fazer a pesquisa aqui, mas seria uma outra ótica. O que elas iriam investigar seria diferente do que elas viram lá mesmo sendo sobre privatização dos presídios, né? Elas queriam saber se isso daria certo aqui em Abaetetuba. O que faltaria em Abaetetuba com relação a isso seria uma alternativa boa para Abaetetuba. E elas disseram, ficava difícil fazer aqui, porque nós não temos, aqui é público. E investigar isso lá seria difícil com relação, se for comparado com o que elas viram lá. Então, qualquer objeto que você escolha, qualquer tema de pesquisa que você escolha, quando você vai escrever, você vai ver que o leque se abre. Você precisa delimitar isso. Dizer que problema você quer saber, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Tá? Então, o objetivo de situar o leitor, ele é importante desse aspecto. Você precisa montar essa estrutura, se você já tiver descoberto o seu problema de pesquisa, se você já tiver traçado os seus objetivos, se você já tiver ido lá e feito as entrevistas que respondem ao que você quer, então você vai escrever. Tá? Mas antes de escrever, é preciso que você selecione as leituras que você precisa. Qual referencial teórico você vai utilizar? É muito difícil para você pegar o seu trabalho e dizer assim, eu vou ler. Existe sempre, eu lembro que eu já passei por isso quando estudava na faculdade, graduação, seleciona aquele monte de leituras e diz, lê tudo isso e vê o que serve para o que tu queres, faz resenha disso aqui todinho, resumo, né, fichamento, para ver o que vai te servir. Gente, nós não temos tanto tempo. Na nossa vida é muito corrida. Então, é bom que a gente saiba o que a gente está procurando para ler. Claro que se nós pudéssemos ler tudo seria ótimo. Mas é muito bom quando você vai com um olhar seletivo para o seu trabalho. Tá? Então, você monta a estrutura, né, inicial, do objetivo, das metodologias, e depois você vai para a estrutura dos capítulos. Né? O que você quer abordar em cada capítulo? Você vai roteirizar os seus próprios capítulos. E antes de fazer isso, de escrever esses capítulos, você precisa saber o que você vai colocar em cada um deles, o que você precisa pensar para escrever em cada um deles, e aí você vai para a leitura. Você selecionou, digamos, 4 autores que tratam de direito administrativo, que é o que você está pesquisando. Você selecionou esses 4 autores.
Então, você já selecionou o seu objetivo geral, o seu objetivo específico, o seu problema de pesquisa, tudinho. Você já foi lá, você já investigou, entrevistou quem você queria, você já tem o material todinho aqui. Agora você precisa escrever. Então, você vai fazer, você já fez os tópicos, o tema, já está montado aqui, você precisa saber que parte você vai escrever em cada um dele. Tá? Então, digamos que você precisa escrever sobre como é aplicado, né, quais as punições dentro do direito administrativo para determinada questão. Você quer saber, então você já tem um dos tópicos, um tema que vai estar dentro do seu artigo. Próximo tema, você está falando disso, então você vai falar agora da realidade investigada, né? Então, se você vai falar disso, aí você vem para cá, olha, para os textos, tá? E você vai já olhar com a ideia do que você selecionou, do tópico que você quer escrever. Você vai lendo e já vai marcar aqui, dizer citação no texto. Citação no texto. O trecho que você vai precisar. Que quando você começar a escrever, você não tem que ficar desesperado para procurar referência, você já marcou. Você já foi ler com o olhar focado para o que você precisa. Isso, gente, é prática. Teoricamente, você tem que ler todo o material, resumir tudinho, fichar tudo para depois identificar, mas na prática nós não temos esse tempo. Então é muito mais fácil você selecionar os capítulos que você quer e você ir para o referencial teórico para procurar as citações que vão ajudar você na hora de construir esse texto. Na primeira parte, você vai discutir teoricamente, na segunda você vai aplicar a análise do que você investigou. Você pode discutir claramente desta forma. Fica muito mais fácil, muito mais prático. Depois que você tiver selecionado cada parte dessa, aí fica fácil de escrever. Então, você selecionou isso, você selecionou os tópicos do seu capítulo, você marcou as referências que você vai... Aí sim você começa a escrever. Não há essa possibilidade de você ter que voltar, como a colega disse que aconteceu com ela com a monografia, e refazer a introdução. Porque tudo que você planejou, ele está aqui montado. É uma pesquisa que você já fez. E ela pode ser tanto bibliográfica quanto de campo. Entenderam? Então, não há dificuldade na produção de um artigo. O problema todo é como você faz esse percurso. Porque se você não fizer um planejamento, você não consegue. Bom, eu vou mandar para vocês os textos por e-mail amanhã. Amanhã eu vou mandar os textos. Que eu gostaria que vocês... Eu vou selecionar... Eu queria saber se tem alguma equipe que só tem policial. Porque tem um texto que trata exatamente com relação ao direito, testemunho policial, uma coisa assim. Eu queria saber se tem uma equipe. Não, eles não estão na mesma equipe. Na sexta-feira eles... Não é trabalho de apresentação, entendeste? É um trabalho escrito que eu vou passar. E que eu gostaria que o pessoal que é policial ficasse com esse texto. Oi? Tem 10 artigos. Eu vou dividir para a turma, porque a turma é muito grande. Eu acho que vai ficar uma faixa de 7 por equipe. Tem 70, não é, alunos? Não? Oi? Não tem tudo isso, né? Baixou o número de pessoas, né? Pois é, aí eu vou olhar. Deixa eu anotar a frequência de quem está aqui. Sinto muito, mas a frequência de quem está. Pode sim. Que isto? Quebrou a caneta.
Danielmi. Quem é mais? Como é seu nome? Rita. Ariane Ferreira, né? Daniele, né? Só tem você de Daniele? Você? Rosângela. Só tem você de Rosângela? Patrícia. Oi? Deixa eu olhar o pessoal de casa. Léo. Qual é o e-mail da turma? Eu mandei já esse material para um e-mail que eu pensei que era o de vocês. Quem foi? Eu mandei com o e-mail. Eu queria saber qual é o e-mail da turma, se eu mandei certo. Eu já mandei os artigos. Chegou o e-mail meu, tem 10 artigos lá. Então, eu gostaria que vocês... Eu queria que vocês escolhessem com qual vocês querem ficar. Mas eu acho que vai ser difícil, porque para ler tudo... Então, era bom que... Eu vou falar com a Rosiane para ela fazer um sorteio, tá? Só que eu tinha preferência que os policiais ficassem com esse, porque ele trata de testemunho policial, se eu não estou enganada. Então, seria importante, porque é da prática de vocês, entendeu? Eu queria que vocês ficassem com esse. É um trabalho escrito. É um trabalho escrito, ele não é de apresentação. Tá. Nem eu, tô quebrada. Essa semana não foi nada fácil para mim. Eu também tive um seminário na segunda-feira que me deixou... Ai, Jesus. Então, eu vou mandar, mas não é para essa semana ainda, tá? Na sexta nós temos só a apresentação. Não é para essa semana, é para a próxima. Vai dar tempo de vocês lerem com calma. A Rosiane vai fazer o sorteio, tá? Boa noite, menino. Ei, professora? Professora? Hello? Boa noite, meninos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estou. Sim, professora, boa Vocês noite. escutaram sobre o trabalho? Sim.
Ele já está no e-mail de vocês, o texto, tá? E eu vou fazer pedir para a Rosane fazer o sorteio, tá certo? Porque esse não é um trabalho de apresentação, ele é escrito, tá? O de apresentação é nesta sexta, esse vocês vão ler com calma. Lá na outra sexta a gente vai fazer, tá certo? Ou seja, o trabalho para ser feito Vai ser em grupo também, professora? Em grupo, sim, em grupo. Eu gostaria que a gente fizesse aqui em sala. Beleza. Entendeu? Porque assim, nós vamos transformar uma monografia em artigo. Tá? Mas aí, como eu já conheço a história, eu sei que vai vir metade vai dizer que não sabia do trabalho, metade vai dizer que morreu o papagaio, metade vai sumir, desaparecer, escafeder-se, metade vai ficar aqui no celular durante a aula e depois, quando eu terminar, diz, não, o nosso já está adiantado, na outra semana não está. Então, como eu já sei de tudo isso, eu nem vou forçar a barra para fazerem aqui. Tá? Eu vou continuar seguindo o curso da vida e vou cobrar que me entreguem depois. Entendeu? Já sei tudinho. Tudo. As histórias, as desculpas. Ah, tá vacinada, professora. Professora, Oi. como é que fica a apresentação na sexta-feira? Porque a gente não ouve o que o pessoal está falando aí, nem eles nos ouvem. Por exemplo, olha, hoje eu falei com o técnico, ele me disse, e ele não me falou a verdade, ele disse que estava funcionando. Na outra sala, nós pegamos uma caixa de som, acoplamos aqui no computador, entendeu? E os colegas escutavam a voz todo mundo falou com o fone, né, aqui no fone, e os de casa, os colegas ouviam a apresentação deles porque a caixa de som reproduzia. Então deu certo ali na enfermagem, não tive nenhum problema. Os 2 horários eles fizeram só a apresentação e deu certinho, porque eram 4 equipes só, um trabalho que eu passei lá de apresentação e deu certo. Então, no caso aqui, se o som, se ele conseguir... Ele me disse professora, porque aqui o nosso, onde não de ver, só de escuta. Essa sua câmera acho que não presta. Aí é complicado. Aí eu falei com ele me disse que estava tudo resolvido, mas eu estou vindo para cá e vi que não é verdade. Então amanhã eu vou falar agora com ele, para ele, nem que seja para a gente ir para outra turma. Porque não está funcionando nem a câmera, né, que está ruim, e nem o microfone. Então mesmo com a caixa de som, ainda assim não dá. Márcio, ele não consertou, a câmera não presta. E o som, eu tenho trabalho de apresentação na sexta-feira com eles, e o som não presta. Eles estão falando agora, nesse momento, comigo. E eu já falei com ele ainda há pouco, ele me disse que vinha para cá resolver isso. Mas aí, como eu vou fazer na sexta-feira com a apresentação dos alunos? Entendeu? Tá difícil. A não ser que tivesse outra sala com equipamento funcionando, não tem? Sexta-feira? Pois é, terá nas salas que estão funcionando o equipamento, que olha, na enfermagem funcionou perfeitamente. Hoje eu tive a apresentação lá, como não tinha como o povo de casa falar, nós ligamos a caixa de som e funcionou, sem problema. Sim. Que interessante. Bom, eu vou me programar para dar aula, se não funcionar. Entenderam? Preparem-se para apresentar o trabalho. Se chegar aqui o equipamento não funcionar, eu vou dar aula normalmente. Nós vamos remarcar a apresentação. Vai estar pronto. A gente tem que estar preparado para a apresentação, certo? Vai estar pronto. Sim, senhora, professor, se Deus quiser. Tá bom? E quem está na plataforma já está com presença aí? Já anotei. O último que eu anotei aqui, deixa eu olhar. Nivaldo.
Olha, vou ler para vocês quem eu anotei, porque quem saiu aqui antes da hora ficou com falta. Ficaram uns 10 alunos na sala. O pessoal foi saindo, e eu não vou pedir para ninguém voltar, para ninguém ficar. A pessoa fica se ela quiser. Então, olha, aqui na minha frequência está Almir, Rita, Eliane, Daniele, Rosângela, Patrícia, David Marques, Israel, Leudemir, Ana Prado, Átila, Diogo, Eliabe, Gabriel Monteiro, Jennifer Lima, José Duarte, Letícia Lima, Manuela Aleixo, Nivaldo. Tem alguém aí que eu não coloquei o nome? Todo mundo, né? E, professor, semana passada? Não, semana passada eu consegui entrar e depois não prestou mais. Aí ficou aí sem internet e eu não assisti a aula. Sim, nós suspendemos por causa disso. Tá ok. Estou descendo já, filha. Entendeu? Eu vou encerrar agora e a gente conversa no WhatsApp, tá certo? Que eles querem... já vieram me buscar e tem alguém querendo fechar aqui a sala. Estamos só nós aqui, aliás, só eu e vocês. Obrigada, professora. Boa noite, queridos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Uma noite tranquila, tá? Boa noite.